sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis. Eu tenho alguns minutos para nós terminarmos esse culto. Já dei o aviso que nós teremos aí... o que, igreja? O culto firmes. Eu estou para lá de Bagdá aqui, que se deixar eu vou rodar de novo, vou pular. Eu quase que ia cair aí na hora da descida, que eu estava tontinho aqui rodando. As irmãs desceram me segurando, que eu ia cair ali. Eu já disse para vocês, a idade chega para todo mundo. E olha que eu estou malhando, viu? Mas acho que eu não comi direito hoje. Capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Que se não suplementar direito, na hora que você roda, o anjo diz assim: Ih, não comeu. Não posso ajudar nessa fase. Vamos lá? Capítulo 18, versículo 30. Você que tem em casa acompanha essa leitura. Ô, Cristian, bota para mim aí, que até as letras estão fugindo aqui. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram, de maneira que a água corria em redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E você diz amém. Pai, essa é a tua palavra e eu te peço, fala conosco, edifica-nos para a glória do teu nome. E todos juntos dizem amém. Irmãos, como é precioso para nós recebermos essa instrução da palavra de Deus, entendendo que para que haja uma resposta do sacrifício que nós oferecemos, é necessário nós organizarmos o altar. Deus não responde a altar desorganizado. Deus não atende, não responde a altar em desordem. A primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar, mas não é sobre isso especificamente que eu quero falar. A palavra que nós estamos ministrando dentro desse mês, que mês precioso para nós. Deus tem exigido até mais de mim esse mês em sacrifício, porque o nosso tema é: não oferecerei nada ao meu Deus que não custe um grande sacrifício. Vamos repetir mais uma vez: eu não oferecerei nada ao meu Deus que não me custe um grande sacrifício. A necessidade de oferecermos um sacrifício a Deus. Já falamos sobre ressignificar sacrifício. Já falamos sobre o sacrifício de priorizar as prioridades na semana passada.
E hoje eu quero falar da necessidade de oferecermos um sacrifício a Deus. Que sacrifício? O sacrifício de governar a si mesmo. Que sacrifício! Nós temos sido levados por todos os ventos que surgem de doutrina. E eu digo nós porque a igreja está pintada de escuro por uma razão. A igreja tem telão de LED por causa de alguma coisa que aconteceu na igreja brasileira. A igreja está atualizada esteticamente. E nós estamos assim. Nós vamos sendo influenciados. Mas até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso é auspicioso no âmbito ou na visão espiritual? Os pastores que estão mais perto de mim sabem que todas as vezes que vem uma tendência, que vem uma moda e que a gente senta para conversar, eu digo, opa, a gente não pode nem agir pelo que está acontecendo e nem ficar olhando para trás. Porque a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas a primeira coisa que Deus pede é, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Porque você só experimenta a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, quando você é o primeiro sacrifício. Você só vai estar sensível para o sim, para o não, ou para o espere de Deus, se você estiver no altar sendo o primeiro sacrifício. Então a primeira coisa que nós fazemos é orar. Foi oração para que essa igreja nascesse, e nasceu de maneira linda e genuína. Foi oração para que a igreja crescesse, e nós em 2 anos crescemos absurdamente, fomos para um lugar que era o dobro do tamanho da primeira casa. Foi sacrifício 2 anos depois de crescimento, oração e jejum para a nossa entrada na aba do Cabula. Mais 2 anos nós oramos, jejuamos, pedindo um lugar a Deus, e Deus nos deu esse lugar aqui na Orla para nós congregarmos juntos. E de 400 pessoas, agora nós temos aqui a capacidade dobrada, são quase 1.000 pessoas reunidas adorando o nome do Senhor. Para cada atitude que eu vou tomar, e aí eu digo mais uma vez, se fosse pelo afã de abrir igreja, de fazer as coisas porque estão todos fazendo, eu estaria todo mês dando cobertura espiritual a um pastor, mas nem todo mundo que vem, o Senhor diz assim, vai. O Senhor diz, não se associe, não quero. Mas não é tudo de Deus, sim, mas tem gente que se entrar no seu caminho, não é você que ajuda ele, é ele que te atrapalha. E Elias é essa representação de alguém que governa a si mesmo no meio de uma geração em crise. O sacrifício de governar a nós mesmos. Eu quero que essa palavra seja pregada, seja martelada no seu coração. Ou se eu não puder, de alguma maneira, entregá-la no seu coração, que o Espírito de Deus marque a parte que lhe cabe dessa palavra, porque é necessário nos nossos dias nós assumirmos o governo de nós mesmos no que tange às nossas atitudes, no que tange aos nossos comportamentos, no que tange a intercessão orando por mim, porque minha saúde está ainda voltando, estou ainda chegando aqui. Oh, glória a Deus. E tem que fazer mais cardio, né? Só musculação não está funcionando, não. E na atitude que nós precisamos tomar para nós termos sucesso, para nós termos êxito em Deus. Você está rindo de quê? Para nós termos êxito e sucesso em Deus, nós vamos precisar agir debaixo de uma direção. Eu não posso ser como um carro desgovernado, como uma carreta desgovernada, como um trem desgovernado, descarrilhando dos trilhos. Eu não posso ser alguém que responde conforme alguém aperta a minha mente ou pressiona a minha mente, como alguém que no calor de um momento me envolve naquele laço e eu
caio como um besta, como uma boba, como um pássaro no laço do passarinheiro, como um novilho que caiu no laço do caçador. Eu preciso assumir o governo das minhas atitudes, das minhas decisões. Aleluia. Cada vez que eu repetir isso, você vai repetindo junto. Eu preciso assumir o governo, o sacrifício de governar a mim mesmo. Imagina que às vezes nós usamos a desculpa de dizer, está todo mundo fazendo. É o incentivo que nós damos a nós mesmos para fazer o que estão todos fazendo. Diga comigo, eu não sou todo mundo. E não nasci para viver o que todo mundo vive. Você nasceu para viver diferente, ser diferente e ter resultados diferentes. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você se indigne com a vontade de viver o que todo mundo está vivendo. Gente, eu não suporto a ideia de me endividar. Eu não quero ser uma estatística de jornal que todo brasileiro, 79% dos brasileiros estão endividados. Eu repreendo isso da minha vida. Eu não sou assim. Eu não aceito isso para mim. Nunca vou ser mais o que o brasileiro tem como cultura. E que isso seja também na sua vida. Eu não me movo pelo que dizem, compre, dia das mães, dia dos pais, dia de Natal, ano novo, semana santa. Eu decido quando comprar, o que eu preciso. Eu fico indignado com um jovem que quer ser igual a todo mundo. Está vendo que tem gente morrendo nas drogas. Está vendo que no paredão do nada rola tiroteio. E ele acha que ele nunca vai ser atingido. Que ele é o único que nunca vai ser atacado. Que ele é o único que é protegido, que é blindado. Eu tenho Deus. Tem gente que tem Deus e está indo para o inferno. Porque não é só sobre ter Deus, é sobre Deus ter você. E às vezes você tem muito de Deus, mas não obedece o que Deus já falou para você. Não quero você nesse meio, não quero você nesse lugar, não quero você com essa amizade, não quero você assim. E aí é que mora o mistério, porque ter Deus todo mundo tem. Agora Deus te ter é que é o mistério. Então o sacrifício de governar a nós mesmos. Elias está no meio de uma geração de toda Israel. Uma nação inteira se corrompe a Baal e a Azera. Azera ou Aserá, que é como se fosse um casal de deuses. E sabe por que Elias levanta a mão e profetiza? Tão certo como vive o Senhor, até que eu volte a profetizar, não vai ter chuva. E 3 anos e meio não teve chuva. Nem orvalho, que é o sereno que molha as plantas, que rega o solo, que cria aquela geada, que umedece a terra. Nem essa umidade estava conseguindo fluir em Israel. Porque um profeta decidiu profetizar contra. E por que o profeta profetizou contra? Porque na cultura da terra de Jezabel, todas as vezes que Baal e Azerá ou Azera tinha um coito, tinha uma relação, uma conjunção, eu não vou dizer carnal porque eles não consideravam carne, uma conjunção sexual, pronto, vocês entenderam agora. Fala de sexo, o brasileiro entende. Eles acreditavam que todas as vezes que Baal e Azera tivessem algum contato, chovia. Era como se fosse a fertilidade de Azera e de Baal regando a terra. Aí ele diz, então é assim que vocês creem? Eu vou mostrar para vocês quem é que manda a chuva e quem é que cessa a chuva. É o meu Deus, é o Senhor a quem eu pertenço. E durante 3 anos e meio não chove e nem o orvalho rega a terra. E eles clamam por Baal, chamam por Baal, fazem todas as oferendas e aí eles entendem que não é Baal e nem Azera que define o tempo e as estações em Israel, mas é o Deus Todo-Poderoso. Por causa de um crente que decidiu governar a si mesmo, o sacrifício de se governar, o sacrifício de entender quem é, o sacrifício de querer fazer a diferença. Tem gente que se sente rejeitadinho quando não está na roda que todo mundo está. Tem gente que se sente ofendido, ninguém me aceita, ninguém me quer. Deus te chamou para ser diferente mesmo. Deus te chamou para ser rejeitado de algumas mesas, mas você tem intimidade com Ele, ouve a voz dele, sente a presença dele, sabe onde Ele está e aonde Ele não está.
Tem profetas de Deus aqui, tem profetisas do Senhor. Meu Deus, eu estou sentindo graça para ministrar nessa noite. E eu vou declarar sobre a vida de crente pentecostal. Deus não te tirou das drogas, Deus não te tirou da prostituição, Deus não te tirou de onde te tirou, do Egito, para você viver uma vida de mistura. Deus te tirou de onde te tirou para viver uma vida de mistério. Deus te tirou de onde te tirou para fazer a diferença. Tá acabada, Shebia, Cantarabagaia. A arte do sacrifício de governar a si mesmo é você chegar no ambiente e ser luz, é chegar no escritório e ser luz, é chegar no consultório e ser luz, é chegar na faculdade e ser luz, no meio dos parentes ser luz. Luz no que fala, luz no que vive, luz no que ouve. Deus não te chamou para ser igual a todo mundo que sentou na mesa de Jezabel, que se comeu na mesa de Baal. Deus te chamou para levantar e restaurar o altar que está quebrado. Oh, alguém pode levantar a mão para recepcionar a presença que está aqui? Eu vou profetizar, Kalamahassai. Você vai voltar a ter regozijo na presença que te sustenta de pé. Você vai parar de ficar olhando pela janela como as filhas de Ló ficavam. Você vai parar de ficar passeando no pátio do palácio como Davi e esperando um momento para pecar. Você vai levantar um altar a Deus, vai organizar o altar, vai colocar as pedras no lugar, e Deus vai responder com fogo para mostrar que Ele é contigo. Cadê os crentes pentecostais? Solta um glória entalado na garganta, Kamanahaya cheia. O Deus de Elias está dizendo: eu estou levantando profetas cheios do meu espírito, que sacrificam o governo de si mesmo. Às vezes você precisa ser sincera com Deus. Você precisa ser sincero com Deus. Eu preciso ser sincero com Deus. Tem dia que eu digo para o Senhor: Deus, hoje não é o diabo que está me tentando, não. Hoje quem queria cair, quem queria pecar, quem queria errar era eu. Mas eu abro mão da minha vontade para que a tua prevaleça. Jeová, eu também sou tentado. A Bíblia diz que todos nós somos como Elias, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos problemas, sujeito às mesmas tentações, querendo entrar na caverna e desistir, querendo decante sobre a raça, desistir da chamada, desistir do profético. Mas o Senhor vem com a voz e diz: que fazes aí, Elias? E profetas ouvem a voz de Deus até no meio da crise, e profetas sentem Deus até no meio da tribulação. Levanta a mão para adorar. Só quem quer sentir Deus apesar da luta, só quem quer sentir Deus apesar da prova, então coloca o governo na sua vida na mão de Deus, porque Ele está dizendo: no sacrifício de governar a si mesmo, suas decisões precisam ser para mim e para a glória do meu nome. Todo dia o diabo está tentando te tirar da presença, mas tem uma decisão firme dentro de você: eu sou de Deus e Deus é meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz, queridos, que para José governar o Egito, ele primeiro precisou governar a si mesmo. A vontade de desistir é grande, a vontade de vingança é grande, a vontade de dar vazão à revolta é grande. Mas quando José chegou no Egito, ele disse: eu governo a mim mesmo, não são minhas dores que me governam. No capítulo 42 de Gênesis, José chorou. 42, 24, Cristian, para o povo ler. Palavra edifica, palavra traz vida, palavra traz restauração. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhe, e tomou Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Ele está num processo de perdão. Diga comigo: lágrima faz crente ser liberta. Vai chorando nos pés do Senhor. 43, 30 e 31 de Gênesis. Ele chorou a primeira vez, no 42, a segunda vez. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão e procurou onde chorar. Entrou na câmara e ali entrou, e depois lavou o rosto e saiu. E converteu-se e disse, e conteve-se e disse: põe de pão. Ele estava ali com a ira, ele chorava, ele lembrava. Mas a Bíblia diz, queridos, em Mateus, glória a Deus, Jesus respondendo, capítulo 5, versículo 44, disse: eu vos digo, amai os vossos inimigos,
e orem pelos que vos maltratam. O mundo diz é olho por olho, é dente por dente, e eu te ensino o contrário. Ame quem te aborreceu, ore por quem te fez mal. Meu Deus, o que é que José está vivendo? Um momento de derramar. Vamos para o terceiro versículo, por favor, Cristian, 45, 1 e 2. Mais uma vez então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou e disse: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, e levantou a sua voz e chorou com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó ouviu. Olha o tamanho do choro de José. O sacrifício de governar a nós mesmos. Às vezes a vontade é de fazer na frente de todo mundo, mas ele primeiro conteve-se, disse: sai daqui. Sai, todo mundo que não é de Israel. Eu preciso tratar de um assunto pessoal. Quando todo mundo sai, ele chora. Continua. Mais um versículo. 45, 14 e 15. José chorando mais uma vez. E lançou-se o pescoço de Benjamim, seu irmão. E o quê? E o quê? Chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Vamos para o próximo versículo. Glória a Deus. 46, 29. Glória a Deus. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E mostrando-lhe, lançou-se ao seu pescoço e o quê? Chorou. 50, 15 a 20. Capítulo 50. Vendo então os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram o quê? Porventura não nos aborrecerá José? Eles ainda estão dizendo: está magoado, pode ter mágoa lá, ele vai nos maltratar, nosso pai morreu, agora ele vai nos fazer mal. Porventura nos aborrecerá e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José alguém dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, inventaram uma mentirinha, ó. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoe a transgressão dos seus servos, dos servos do Deus do teu pai. José fez o que, igreja? Chorou enquanto eles lhe falavam. Continua. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Olha a resposta de José. E José lhe disse: não temam, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Diga para alguém assim, ó: todo o mal que fizeram contra você. Não, tem gente que não está olhando, tem gente que não está olhando. Diga para ele: tem gente que vai ver todo o mal que fizeram. Tem gente que está olhando, mas não está falando. Olha para ele com força e fala: todo o mal que fizeram contra você vai ser transformado em bem. Você vai crescer, vai prosperar, vai ficar estabilizado, vai ter condições de abençoar muita gente. Profetize para ele: todo o mal que te fizeram foi para te amadurecer, foi para te preparar para o governo, porque quem não governa a si mesmo não pode governar coisas grandes. Oh, glória a Deus. Vai ter momentos que vai ser necessário chorar, Rose. Vai ter momentos que vai ser necessário derramar lágrimas, lembrando de todo o mal que nos fizeram, mas dizendo também: superei, estou de pé, estou vivo, estou firme, estou forte, eu sei em quem eu tenho crido, meu Redentor vive. Abre a boca para dar glória a Deus. O sacrifício de governar a nós mesmos. Tem hora que a língua quer falar, é ou não é? Tem hora que a vontade, a lembrança vem forte, é ou não é? Mas ser sarado é lembrar, mas não doer mais. E hoje tem cura de Deus aqui para você. Tem o sacrifício de governar a si mesmo. Bate no peito e diga: eu vou viver. The best time. Diga: o melhor tempo da minha vida.
Quando eu vou para o inglês, vocês não me acompanham. Breve nós teremos a aba nos Estados Unidos. Então você tem que ir treinando o seu inglês. Oh Lord, Abba Church. Oh my God, I have good news to you. Eu tenho boas novas para você. Deus vai fazer coisas novas, coisas grandes. Tiago capítulo 3, versículo 4. Diga comigo, eu não posso ser um barco sem direção. Olha o que é que diz aqui. Vede também as naus, que sendo grandes, levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. Para onde que é a vontade daquele que o governa? Óbvio. Até um grande navio tem uma linguetazinha lá embaixo, que quando alguém vira em cima, muda de rota. É governado. Continua a leitura. Assim também é a língua. É um pequeno membro e vangloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Você pega uma faísca, às vezes alguém que jogou uma baga de cigarro, pega fogo na floresta inteira. Assim é a língua. A língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tome muito cuidado do que alimenta suas entranhas. Pode ir para o próximo capítulo de Tiago. Ah, bispo, porque eu sou de Deus, porque não refreia sua língua, está mentindo. Olha o que é que diz. Se alguém dentre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Governe a si mesmo. Elias, no meio de uma geração corrompida, se preservou da corrupção do mundo. Eu sei que às vezes você quer copiar o mundo, eu sei. Eu sou tentado às vezes. Eu tenho 38 mil seguidores na internet lá. Tem dia que me dá vontade de virar blogueiro. Não, tem os pastores que fazem as dancinhas. Tem dia que eu digo, Senhor, vai viralizar. Aí o Senhor diz assim para mim, você foi chamado para ser o quê mesmo? Eu digo, não foi para ser blogueiro não, né, pai? Isso aí não dá não, né? Não, faz outra coisa, tá bom. Tem dia que dá vontade. Gente, eu vou fazer uns 20 anos treinando. Tem dia que dá vontade de ir na praia, tirar uma foto de sunga, postar, mostrar os gomos. Eu sou fitness, pastora. Para receber os curtidos, os likes, os compartilhamentos, pastor maromba, pastor gostoso, hashtag bispo marombeiro. Dá uma vontade. Eita Deus, aí já vai olhar de lá e diz, sai da carne, terra seca. Partiu, orla. Dá ou não dá vontade? Eu digo algumas coisas para minha mulher em casa, digo, irmã, ela está repreendida, repreenda mesmo. Porque dá uma vontade. Não, irmão, se eu estou orando, jejuando e está assim, imagine se eu não estivesse orando e jejuando. Diz para alguém assim, ó, seja sincero com você mesmo. Pode dizer para alguém do outro lado, ó, seja sincero com Deus. Porque enquanto você tenta esconder alguns desejos, algumas vontades, o diabo está investindo pesado, porque ele trabalha nas sombras. Mas quando você é verdadeiro com Deus, Senhor, errei, pequei, Senhor, a vontade é de desviar, de desanimar. O Senhor diz, então levanta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque a minha vontade prevalece em cima da tua. Joga essa mão para cima, dá um brado de glória para o Rei. Eu vou terminar. Mateus 16, 27. Tem umas irmãs que dizem assim, é assim mesmo, bispo. Meu Deus, o bispo, meu Deus. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas
Governe a si mesmo, porque tudo... Vamos lá para o próximo versículo. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vigie com as suas obras. Não erreis. Não plante o que você não tem condições de colher. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então o Senhor diz assim para mim: filho, eu não te chamei para lascívia, para desejar, para despertar desejo no olhar. Você sabe que antes de chegar aqui, eu quis colocar uma roupa, o Senhor disse: não vai. Eu estou com calor aqui, já pensei em tirar o terno algumas vezes, o Senhor disse: não vai tirar não, porque as camisas estão apertadas, eu ganhei 11 quilos. As camisas estão apertadas, tem gente que peca por causa da brecha que a gente dá. Então você tem que ser crente. Deus tem ciúme de mim, de você também. Não quer você com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de roupa, chamando atenção. Você não é carne nem açougue para chamar atenção, para ser consumida. Então, o sacrifício de viver nessa geração, governando a nós mesmos, não é fácil. Ser marido, na geração em que todo mundo está querendo criar pet, você ter filho. Na geração em que todo mundo está querendo viver sem propósito, você estabeleceu o seu propósito em Deus. Elias levantou o altar do Senhor que estava quebrado. Está na hora de você dizer não para a sua vontade e a vontade de Deus prevalecer. Eclesiastes 11, 9, para a gente encerrar. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegre-te. Alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Você pode fazer? Pode. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Você vai prestar conta de tudo que você faz. Então não venha com essa de: bispo, mas me deu vontade forte, eu agir pelo impulso. Não, não vá não, filho. Porque além de tudo que você plantar, você vai colher. Deus vai te trazer a juízo. E na cadeira que você sentar, você precisa ser julgado e absorvido. E como é que a gente é absorvido? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ah, bispo, mas se eu errar tentando acertar, o Senhor te justifica. Mas errar por vontade livre e espontânea de chamar a atenção dos céus, você vai ter que lidar com as consequências. Esse é o evangelho do sacrifício. Eu não oferecerei nada ao meu Deus que não custe para mim um grande. Uma vida sacrificial, bispo Bruno, não é fácil. Na vaidade, no ego. Eu já recebi algumas propostas para cantar no mundo. Tem gente que diz: rapaz, que voz é essa? Você não consegue conciliar as duas coisas? Canta no secular e canta na igreja. Não, meu amigo, de uma fonte não pode jorrar duas águas. E você só está achando minha voz bonita porque Jesus um dia acreditou em mim, a igreja me deu oportunidade e agora você quer usar o meu talento. Não tem condições de eu servir a outra pessoa com a minha voz, só a Jesus. O cachê é alto, a visibilidade é grande, o sacrifício é maior ainda. Já recebi algumas propostas de político. Gente, e tem até pessoas que congregam nessa igreja que são da área política. Eu não tenho nada contra a política. Pelo contrário, nós não fazemos políticas partidárias, mas fazemos políticas sociais nessa igreja. Ajudamos o faminto, o necessitado. Política é necessário ser feita. Mas eu não me vendo. Eu não tenho um preço. Eu não tenho uma placa de quanto se vale. Já esperam tudo que não presta de preto. Eu me vejo na obrigação de honrar aquilo que eu carrego em Deus. Deus não me colocou na orla da cidade para ser mais um. Deus me colocou aqui para fazer a diferença. E eu vou profetizar para alguém que decide ter o sacrifício de governar a si mesmo. Onde Deus vai te colocar não é para você cair na lábia da mulher de Potifar. Onde Deus vai te colocar não é para você se contaminar com as propostas que vão te fazer. Onde Deus vai te colocar não é para você tentar se socializar e fazer amizades para conchavos que Deus não se agrada. Deus vai te honrar na hora certa. Fique de pé comigo nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus,
A comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida desde agora até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá na bênção, vá na paz. Quinta-feira que vem, e desistir